De Campinas, Fernanda Alves. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, aqui com a gente para mais um cafezinho nesse início de semana. Seja bem-vindo. Bom dia para você, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra, né? Felipe aqui com a gente também, enobrecendo esse espaço e, claro, os nossos queridos ouvintes. Né? Muito bom dia para você, Bruno. Bruno, a gente trouxe na última conversa aqui no CBN Campinas a respeito de comissões que analisam projetos como da educação e esporte, analisando projetos de denominação de ruas, de praças, da possibilidade de ter o dia do síndico, e a gente ficou se questionando por que, né, de ter que passar por uma comissão esse tipo de projeto, né, que aparentemente não tem muito a ver ali com a comissão específica, né? E diante até dos questionamentos que a gente levantou aqui, a presidente desta comissão, a vereadora Guida Calisto, do PT, ela nos enviou um áudio para explicar um pouco melhor esse entendimento do porquê estar passando pela Comissão Permanente de Educação e Esporte. Vamos ouvi-la. Primeiro dizer que a Comissão de Educação tem feito reunião sistematicamente, então ela está atualizada na discussão dos seus projetos. Quero dizer também que é a lei orgânica do município que determina que nome de rua tem que ser através de projeto de lei com sanção do prefeito, né? Então, a lei orgânica é a nossa constituição máxima aqui do município, a partir do regimento interno da Câmara Municipal, que determina que é na Comissão de Educação e Esportes que tem que passar, discutir, debater, deliberar esse tipo de projeto, né? Então, por isso que a Comissão de Educação faria essas discussões. Mas eu quero trazer também duas questões importantes. Primeiro, dizer que quando você renomeia, né, uma rua, você traz dignidade para os moradores daquele local. Porque aí você consegue regularizar o CEP, você consegue regularizar o serviço de correio, você consegue regularizar a possibilidade dessas famílias, né, fazer compras, encomendas, receber as suas compras, as suas encomendas. Então é um ato de cidadania, de dignidade para os moradores daquele local. E por último, geralmente os nomes de rua são emprestados por aqueles que lutaram, dedicaram parte da sua vida para lutar por aquele território, né, tiveram um trabalho importante dedicado a uma comunidade ou àquela própria comunidade, tá bom? Então, por isso, eu acho que a gente não pode olhar com tanto desprezo assim esses projetos de lei. Não é nem desprezo, né, Bruno, em relação a esses projetos, é mesmo o entendimento do porquê esta comissão analisar tais projetos. Pois é, Sandra, vamos lá uma vez mais, né? Eu acho que tem dois pontos importantes. Sim, a vereadora tem razão quando ela diz aí a respeito da importância de se nomear ruas, óbvio, né? E o Correio agradece, os moradores agradecem, a gente que se desloca pela cidade agradece que as ruas tenham nome, tenham CEP, tenham endereço correto, porque afinal de contas, sem isso, não tem como. Agora, tem um segundo elemento que é importante aí dessa história também, né, Sandra? De fato, o regimento interno, e eu fui consultar aqui também, né, com mais tranquilidade, de modo mais aprofundado, o regimento interno, especificamente no seu artigo 45, coloca, né, as competências que vão nas alíneas A até a L do que seria a competência da Comissão de Educação e Esporte, né, da emissão de parecer, e lá na linha B está dizendo que sim, aqueles projetos relacionados com a denominação de próprios e logradouros públicos devem passar pela comissão, o que me continua a soar como estranho, né? Por que eu digo isso? Porque, na verdade, é um tipo de projeto que, em tese, deve passar por uma questão de constitucionalidade e justiça. Mas tudo bem, se está no âmbito da Comissão de Educação, né, e há um entendimento, acredito eu, né, que seja muito mais por justamente você mobilizar talvez figuras históricas do município que tenham contribuído para a construção, como um dos elementos ali da própria comissão é você buscar valorizar, né, e lidar ali diretamente com os temas relacionados às questões urbanísticas, paisagísticas e tudo mais. Então, o que eu penso, né? Eu penso que a comissão, na realidade, poderia até inovar, viu, Sandra? Porque já que você tem essa prerrogativa, né, e isso serve, né, como a própria vereadora disse, para dar dignidade para as pessoas, poderia incluir um elemento que é o elemento da participação, né? Uma vez dando uma palestra para um público de 600 vereadores, né, no Renova Brasil,
eu dei uma ideia para eles, eu falei o seguinte, falei, gente, a galera às vezes vive reclamando, né? Ah, vereador só faz projeto de rua, vereador só faz isso, faz aquilo. Não é verdade, o vereador tem várias atribuições, faz também isso que é extremamente importante. Mas por que você não converte isso no elemento participativo? Então, já que é uma comissão de educação, pega, por exemplo, 3 nomes de pessoas ou de figuras que são significativas, faz uma campanha via site, com votação direta, inclusive das pessoas, né, da comunidade, de Campinas como um todo, sobre os 3 nomes, e converte isso num conteúdo educativo, a fim de que a pessoa saiba, né? Então, assim, você sabe o nome da sua rua, quem é essa figura, quem que é? Coloca lá 2, 3 nomes à disposição, faz votação via site, né? Já deixa ali um elemento de participação política e de envolvimento da comunidade na construção do espaço público e, portanto, numa aproximação do Poder Legislativo. Não sei, acho que talvez seja algo que torne mais significativo e menos protocolar, viu, Sandra? O debate é sempre aberto, né? É isso. Claro, sempre. Sugestões, né? Como cidadão, a gente pode dar sugestões também para os vereadores. Se vão acatar ou não, obviamente, é outra história, né? É, minha gente. Para hoje que temos, hein, Fê? Para hoje que nós temos Pra saudade. discussões ainda políticas. Ó, na sessão da Câmara de hoje de Campinas, a votação ao veto, né, do prefeito Dário Saad ao projeto que foi apelidado de anti-funk. Na justificativa, o executivo afirmou que o projeto de lei não observou o princípio da gestão democrática da educação e abordou o tema de maneira fragmentada, descontextualizada e dissociada dos fundamentos legais e teóricos, desconsiderando os princípios da gestão democrática e da centralidade do projeto pedagógico. O que não chega a ser exatamente uma surpresa, né, Bruno? Porque a Câmara está querendo legislar sobre uma coisa que teoricamente faz parte da cultura da população, ainda que seja questionável, mas que faz parte. Eu acho que tem um problema nesse projeto, eu já tinha antecipado ele aqui, né, Felipe, você muito bem lembrou aí, tem a ver muito mais com os hábitos, com os costumes da população. É claro, tem que ter uma preocupação educacional a respeito do tipo de conteúdo que está sendo veiculado, como isso está sendo estimulado, como está chegando na juventude, tem. Só que eu acho que isso tem que ser feito na forma de debate, não de uma proibição legislativa, percebe? Ou seja, você traz a comunidade escolar, traz os professores, coordenadores, funcionários, comunidade do entorno, pais, familiares, responsáveis, e promove uma discussão, né, sobre justamente essas questões relacionadas a que tipo de conteúdo que está sendo veiculado, por que isso está acontecendo. Acho que existe 2 problemas aí, Felipe. Vou tentar pontuar aqui que, como professor, eu tenho percebido também em algumas escolas. Problema número 1, você tem a questão de que muitos hoje em dia têm as suas caixinhas de som, que na verdade são umas baita caixas de som, né, e que emitem aquele som tranquilo, que você ouve só dali 5, 6 quarteirões, às vezes, de onde está, e colocam músicas a torto e a rodo em momentos, inclusive, que não deveriam ser colocados. Na saída da escola, no momento de intervalo, às vezes numa atividade onde popularmente se fala ficou de janela ou algo nesse sentido. Então você tem, primeiro, um problema que é uma afronta, inclusive, à legislação municipal, que diz respeito à questão do barulho, do ruído e tudo mais. Exato. Então aí você tem um primeiro problema, antes de qualquer outra coisa. Segundo problema, há uma preocupação, que é uma preocupação em relação aos tipos de conteúdo, se tem apologia a sexo, apologia a drogas e algo nesse sentido, chama os educadores, convoca como poder legislativo, até mesmo uma audiência, se for o caso, né, para poder garantir a ampla participação da sociedade, já que se fala tanto em participação dentro de um contexto democrático, e aí traz sugestões de como superar isso, de como trabalhar, e aí sim você lá na frente vê se há necessidade de ter uma diretriz que vai de alguma forma ser debatida e pensada em termos curriculares. Agora, sem isso, é pedir para nascer um projeto sem legitimidade. E aí o que o Executivo está lembrando é basicamente o seguinte, meus amigos, isso aí está no campo da educação, então cabe de algum modo aí a secretaria, toda essa comunidade, pensar e refletir sobre isso de modo mais incisivo. Então acho que os vereadores são legítimos ter a preocupação, podem e devem fazer o debate, porque afinal de contas são eleitos para isso na cidade, mas acho que faltou trazer a comunidade para mais perto, viu, Felipe? Bruno, só para a gente fechar, trazendo outros pontos de discussão, em segunda votação hoje, o programa de regularização social das construções clandestinas ou irregulares aqui no município, tem também prevista a regulamentação para a instalação de antenas de celulares, na verdade, modernizar a lei que já tem, fazendo com que as empresas também modernizem seus equipamentos para a melhora da qualidade do sinal.
Importante. Esse é um projeto importante, certamente, né? Hoje em dia todos nós utilizamos diretamente a telefonia e se de alguma forma o Poder Legislativo puder incentivar, estruturar, organizar e regulamentar para que isso seja acelerado, acho que é extremamente importante, né, Sandra? Hoje todo mundo precisa, né, dos aparelhos, seja para trabalhar, seja para lazer, enfim, para se comunicar. Então, o que o município puder fazer para poder melhorar essa infraestrutura é fundamental e a gente sabe que precisa, obviamente, previamente, da aprovação do Poder Legislativo. Há um tempo atrás, muitos dos legislativos, principalmente esparramados aí pelo interior do estado de São Paulo, tentaram acelerar esse processo, sobretudo no que diz respeito à recepção do sinal 5G, para poder sair na dianteira e, consequentemente, permitir com que as empresas pudessem fazer as instalações das suas infraestruturas aí, permitindo a disponibilidade do sinal. Então, tomara que isso vá de modo mais rápido a fim de modernizar o sistema de transmissão de informação, enfim, tudo de um modo rápido aí. Bruno, teremos mais ao longo da semana para esse cafezinho aqui no CBN Campinas. Combinado, viu? Estamos só aquecendo, começo de semana. Um abraço, Sandra. Um abraço, Felipe, também, que tem que tomar café com a gente também, com o político aqui. É isso, a partir de Um hoje, abraço. todos os dias.